Então, que a gente vai continuar falando sobre classes de conjuntos e eventos, e a gente vai aprofundar na questão da construção da sigma-álgebra de Borel na reta. Então a gente vai ver modos alternativos de gerar essa sigma-álgebra. Em seguida a gente vai ver como construir outras sigma-álgebras, né, que a gente vai chamar aqui de traço de uma sigma-álgebra. Como consequência a gente vai falar da sigma-álgebra de Borel em 0,1, intervalo 0,1, que vai desempenhar um papel importante. E falar um pouco, muito brevemente, sobre a sigma-álgebra de Borel no RN. Então, alguns exemplos, exercícios, e referência ainda os livros by James e Alan Carr no plano de ensino e nos comentários, na descrição abaixo do vídeo. Então, sigma-álgebra de Borel na reta. Então, vamos começar com esse resultado aqui, com esse teorema. Então, considere as seguintes coleções de subconjuntos da reta. Então, chamar C0, coleção de todos os abertos da reta, tá? Aqui eu chamei no vídeo anterior esse Ozinho, esse O caligráfico, é o conjunto a coleção dos conjuntos abertos na reta. Aqui sempre quando falar aberto, eu estou falando a topologia usual da reta, né? Gerada pela distância, um módulo a diferença entre dois números. C1, a coleção dos fechados, os conjuntos fechados da reta também. C2, a coleção desses intervalos abertos. C3, a coleção desses intervalos aqui, aberto à direita, fechado, aberto à esquerda, fechado à direita. C4, a coleção dos intervalos fechados. C5, coleção dos intervalos fechado à esquerda e aberto à direita. C6, a coleção dos conjuntos compactos na reta. C7, essa coleção aqui dos conjuntos menos infinito a x, fechado no menos infinito, fechado no x, aberto no menos infinito. Isso para todo x, então esses intervalos em particular vão desempenhar um papel importante aqui em probabilidade. C8, a coleção desses intervalos agora aberto no x. C9, coleção desses intervalos aqui fechado no x até mais infinito. E finalmente C10, coleção desses abertos no x, aberto no mais infinito. Então, várias coleções aqui de subconjuntos da reta. E aí o que acontece? Cada uma dessas coleções gera uma sigma-álgebra, como a gente viu no vídeo anterior. Se tiver um espaço amostral ômega e uma coleção qualquer de subconjuntos desse espaço amostral, essa coleção sempre vai gerar uma sigma-álgebra. Então, todas essas coleções vão gerar uma sigma-álgebra, tá? Mas aí acontece que todas elas vão ser a mesma sigma-álgebra, que é a sigma-álgebra de Borel, tá? Então, a sigma-álgebra de Borel pode ser vista como gerada por qualquer uma dessas coleções. E várias outras coleções também podem ser apresentadas que vão gerar a sigma-álgebra de Borel. O que é importante aqui nesse teorema é vocês perceberem que essa sigma-álgebra ela vai ser importante, né? Ela é importante em análise, é importante em probabilidade também. Ela contém praticamente os conjuntos que são os conjuntos úteis que a gente trabalha, né, no cálculo, na análise, tudo que for preciso levar em consideração em termos de conjunto, subconjunto da reta, vai estar contido aqui nessa sigma-álgebra. Vai ser um boreliano da reta, tá? Existem conjuntos que não são borelianos? Existem sim, mas esses são situações muito patológicas que praticamente não tem utilidade a menos para mostrar que existe ou contra-exemplo, coisa do tipo. Mas para efeitos de cálculo e efeitos de análise, tudo pode ser feito com borelianos. É uma sigma-álgebra bastante grande. Então, a sigma-álgebra de Borel pode ser vista como a sigma-álgebra gerada por cada uma dessas coleções. Então, cada um C índice N com N variando de 0 até 10. Então, 10 é essa daqui, 0 é essa daqui. Tá? Então, a prova, eu não vou provar todas, né? Todas essas igualdades, vou provar algumas e as outras vão ficar como exercício. A primeira, não tenho que provar porque é a definição, foi o que a gente definiu. A sigma-álgebra de Borel é a sigma-álgebra gerada pela coleção dos abertos da reta. Então, essa primeira aqui, a igualdade não tem que ser feita, é a definição. Essa segunda
Estou dizendo que a sigma-álgebra de Borel é gerada pela coleção dos fechados na reta. Então isso foi o exercício que ficou no vídeo anterior. Então isso aqui, estou assumindo que já foi feito. Então basicamente, vocês, para resolver essa questão, basta lembrar que um conjunto da reta é aberto se somente se o complementar dele é fechado. Tá? Essa é uma observação da análise na reta que pode ser usada aqui para verificar essa igualdade. Essa terceira aqui, que é a sigma-álgebra de Borel, é gerada pelos intervalos abertos. Então aqui, mais interessante. Então vamos fazer aqui. Ó. Primeiro, vocês devem lembrar que todo intervalo aberto é um conjunto aberto. Tá? Então, a coleção C2 está contida na coleção C0. A coleção dos intervalos abertos está contida na coleção dos conjuntos abertos. Então, a sigma-álgebra gerada por essa coleção está contida na sigma-álgebra gerada por essa. Então, é isso que está aqui. Ó. A sigma-álgebra gerada por C2 está contida na sigma-álgebra gerada por C0, que a gente viu isso também no vídeo anterior, essa propriedade básica de sigma-álgebras. E, por definição, isso aqui é a sigma-álgebra de Borel. Portanto, a sigma-álgebra gerada pela coleção dos intervalos abertos está contida na sigma-álgebra de Borel. A gente quer mostrar que é igual, então tem que mostrar a inclusão oposta, que a sigma-álgebra de Borel está contida nessa sigma-álgebra gerada pela coleção dos abertos, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Então, ó, por outro lado, se eu pegar um aberto qualquer, então, lembrando que C0 é a coleção dos abertos da reta. Então, um aberto da reta qualquer, isso aqui é um fato introdutório de análise na reta, né? Topologia da reta, que se estuda geralmente aí num curso de análise, a nível de graduação, você estuda essa propriedade aqui. Então, eu tenho um aberto, então existem intervalos abertos, uma coleção enumerável de intervalos abertos, tal que ele se escreve como essa união. Tá? Então, qualquer conjunto aberto da reta, eu posso escrevê-lo como uma união enumerável de intervalos abertos. Pode ser uma união finita ou infinita enumerável, ok? Então, essa propriedade aqui, que é conhecida da análise, eu estou usando. Agora, isso aqui, cada um desses intervalos está contida na sua coleção C2. Tá? Em particular, está contida na sigma-álgebra gerada por C2. Isso aqui é uma união enumerável. Então, sigma-álgebra, por definição, é fechada para a união enumerável. Então, essa união toda aqui está contida na sigma-álgebra gerada por C2. Ou seja, esse conjunto aberto é um elemento da sigma-álgebra gerada por C2. Então, o que foi que a gente provou? A gente pegou um aberto qualquer da reta e provamos que ele pertence à sigma-álgebra gerada pela coleção dos abertos da reta, dos intervalos abertos da reta. Ou seja, a gente provou que a coleção dos abertos, né, dos conjuntos abertos, está contida na sigma-álgebra gerada pelos intervalos abertos. Ok? Então, essa coleção aqui, ela está contida na sigma-álgebra gerada por essa coleção. Ela não está contida nessa coleção, mas ela está contida na sigma-álgebra gerada por ela. Então, foi isso que a gente concluiu aqui. Ó. C0 está contida na sigma-álgebra gerada por C2. Agora, a sigma-álgebra de Borel é a sigma-álgebra gerada por C0. Como isso daqui está contido aqui, então ela está contida na sigma-álgebra gerada por C2. A sigma-álgebra gerada por essa sigma-álgebra, que é a própria sigma-álgebra, tá? Então, de novo aqui usando a propriedade, eu tenho essa coleção contida nessa. Então, a sigma-álgebra gerada por essa coleção está contida na sigma-álgebra gerada por essa daqui. Então, foi isso daqui, ó. Sigma-álgebra gerada por C0 está contida na sigma-álgebra gerada pela sigma-álgebra gerada por C2. Mas isso aqui já é uma sigma-álgebra. Então, foi outro exercício do vídeo anterior. E quando você já começa com uma sigma-álgebra, você não aumenta mais nada. Então, a sigma-álgebra gerada por uma sigma-álgebra é a própria sigma-álgebra, tá? Então, a sigma-álgebra gerada por C0, que é a dos borelianos, está contida na sigma-álgebra gerada por C2. Ok? Então, é essa inclusão que a gente precisava. A gente já tinha a inclusão oposta, precisava dessa daqui. Então, é isso que a gente fez. Ó. Portanto, as duas sigma-álgebras são iguais. A sigma-álgebra gerada pela coleção dos abertos, dos intervalos abertos, é igual a sigma-álgebra gerada pelos abertos, que é a sigma-álgebra de Borel, por definição. Bom, e com isso,
Fica provado essa aqui, a quarta aqui. Então a sigma álgebra gerada por a sigma álgebra de Borel é igual também à sigma álgebra gerada pela coleção C3. Quem é a coleção C3? C3 é a coleção dos intervalos aberto à esquerda e fechado à direita, tá? Todos os intervalos da reta desse tipo. Então vamos provar isso. Bom, aí aqui eu vou usar também alguns fatos elementares de análise, ou de basicamente limite de sequência, né? Então, dado um intervalo desse tipo, eu posso escrevê-lo dessa forma aqui, dessa forma. Então, esse intervalo é a interseção desses intervalos abertos aqui. Isso é uma interseção numerável, tá? Simplesmente porque quando você fizer n tendendo ao infinito, isso aqui tende para o conjunto B, para o elemento B, tá? Então, a interseção de todos esses intervalos abertos vai dar um intervalo fechado. Então, isso é um exercício de análise, vocês podem ver assim. Então, vocês vão aproximando aqui cada vez mais pelos intervalos abertos, vão se aproximar desse daqui, vai dar um intervalo fechado no B. Então, esse intervalo eu posso escrever como uma interseção enumerável desses intervalos abertos, tá? Então, cada um desses intervalos aqui é um elemento da sigma álgebra gerada por C2. C2 é a coleção dos intervalos abertos. Então, cada um desses elementos, desses intervalos, é um elemento dessa coleção. E a interseção, como é uma interseção enumerável, é um elemento da sigma álgebra gerada por C2. E isso a gente já viu no item anterior, que é a sigma álgebra de Borel, tá? Então, cada um desses intervalos é um boreliano também, ó. Então, cada intervalo desse tipo aqui é um boreliano. Intervalo aberto no A, fechado no B, pertence à sigma álgebra de Borel, tá? Ou seja, a coleção dos intervalos desse tipo está contida na sigma álgebra de Borel. E aí, de novo, a sigma álgebra gerada por essa coleção vai estar contida na sigma álgebra gerada por essa daqui, mas ela já é uma sigma álgebra. Então, a sigma álgebra gerada por C3 está contida na sigma álgebra gerada na sigma álgebra de Borel, ok? E aí a gente tem essa inclusão e falta provar a outra inclusão, essa daqui. A sigma álgebra de Borel também está contida na sigma álgebra gerada por C3. Aí aqui, agora o argumento é o seguinte, se eu pegar um intervalo aberto qualquer, então a coleção C2 aqui, coleção dos intervalos abertos. Se eu pegar um intervalo aberto qualquer, aqui outro exercício de análise, então esse intervalo aberto eu posso escrever assim, como sendo a união de intervalos fechados desse tipo, só tenho que ter cuidado com o tamanho do intervalo. Então, se esse intervalo for muito pequeno, então para n pequeno, pode ser que esse intervalo aqui não esteja aqui dentro, tá? Então, só tem que ter cuidado que isso aqui é uma união a partir de um certo valor, onde K0 é o menor dos números inteiros, tal que esse 1 sobre n é menor que o comprimento do intervalo, tá? Então, por exemplo, se o intervalo for, digamos, 0,5, tá? Se pegar aqui o n igual a 1, aí já não vai estar contido aqui. Então, só tem que ter cuidado com isso. Então, o intervalo aberto AB está contido na sigma álgebra gerada por C3. Então, cada um desses intervalos está na coleção C3. Tá? Cada um desses intervalos aqui é um elemento da coleção C3. E aí, isso aqui é uma união enumerável, portanto, essa união enumerável é um elemento dessa sigma álgebra. Ou seja, esse intervalo aberto é um elemento dessa sigma álgebra. Ok? E aí significa o quê? Que a coleção dos intervalos abertos, AB, está contida na sigma álgebra gerada por C3. E aí, de novo, a sigma álgebra de Borel, que a gente já viu que é a sigma álgebra gerada pela coleção C2, está contida na sigma álgebra gerada por C3. E aí a gente tem a inclusão que estava faltando. Tá? A gente já tinha isso daqui, faltava isso. Tá? E é o que está aparecendo aqui. E aí a gente tem a igualdade. Ok? Bom, e aí agora está faltando o quê? Falta mostrar que a sigma álgebra de Borel também coincide com a sigma álgebra gerada por todas essas outras aqui, tá? E aí eu vou deixar como exercício, aí vocês completarem a demonstração. A sigma álgebra de Borel também ela é gerada ela também é igual à sigma álgebra gerada pela coleção Cn para os outros valores de n. Algumas são mais simples, outras um pouco você tem que recorrer a algo assim, como foi feito aqui, mas a maioria não precisa de nada disso não. É você às vezes só trabalhar com união, complementar,
já é suficiente. Não precisar de algo muito sofisticado de análise para verificar isso, tá? Mas o importante desse teorema é vocês perceberem isso, que a sigma-álgebra de Borel, ela contém, essencialmente, todos os conjuntos que são relevantes em tudo que se refere a cálculo, em tudo que se refere a análise, tá? Conjuntos que não são borelianos, eles não têm muita utilidade em termos práticos. Bom, mais um teorema. Esse aqui, teorema vai dar uma forma de construir sigma-álgebras a partir de outras, quando você já tem uma sigma-álgebra. Então, seja F uma sigma-álgebra num espaço amostral ômega, e ômega barra um subconjunto qualquer de ômega. Não vazio aqui para não ficar falando coisas no vazio. Então, defina o seguinte, essa notação aqui, ó, F interseção ômega barra, ela, definição o quê? Lembre-se que F é uma coleção de subconjuntos de ômega, tá? Então, F interseção ômega barra, por definição, é o quê? É a coleção dos conjuntos desse tipo aqui. A interseção ômega barra, onde A é um elemento de F, tá? Então, essa notação está indicando essa coleção de subconjuntos, tá ok? Então, essa coleção é uma sigma-álgebra em ômega barra, tá? Uma sigma-álgebra em ômega barra. Então, percebam, F, a sigma-álgebra dada, ela é uma sigma-álgebra em ômega. Esse subconjunto aqui é uma sigma-álgebra em ômega barra, que é um subconjunto de ômega, tá? Então, essa sigma-álgebra, ela é chamada traço ou restrição da sigma-álgebra F no subconjunto ômega barra. Então, sempre que a gente tem uma sigma-álgebra, a gente consegue fazer essa construção para obter uma sigma-álgebra de um subconjunto do espaço ômega. Bom, a prova, que a gente tem que provar, né, que o cuidado é que tem sempre lembrar que é sigma-álgebra no ômega barra, não é sigma-álgebra no ômega, tá? Então, a primeira observação é o seguinte, se eu tenho um conjunto B nessa família, F interseção ômega barra, então esse B é um elemento dessa família, se somente se ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. B é igual a A interseção ômega barra, onde A é um elemento da sigma-álgebra F. Isso é a própria definição da coleção, ok? Então, eu quero mostrar que F interseção ômega barra é uma sigma-álgebra em ômega barra. A primeira coisa que eu tenho que mostrar é que ômega barra é um elemento dessa coleção. Então, eu tenho que escrever ômega barra desse jeito aqui, tá? Mas isso é trivial porque, ó, então, o ômega barra pertence a F interseção ômega barra, pois eu escrevo ele dessa forma. Ele é interseção ômega barra, é um subconjunto de ômega, então eu escrevo ele como sendo a interseção do ômega com ele mesmo. E ômega, por definição, é um elemento da sigma-álgebra F, tá? Então, ômega barra satisfaz essas condições aqui. Então, ele é um elemento de F interseção ômega barra, tá? Segundo, eu tenho que pegar o complementar, pegar um elemento qualquer e mostrar que o complementar também está na coleção. Só que tem que ter o cuidado porque é o complementar com respeito a ômega barra, tá? Então, ó, se eu pego um B aqui, na coleção F, interseção ômega barra, então ele se escreve desse jeito, com A aqui. E aí, esse aqui é o complementar que me interessa, não é o B complementar. O B complementar é ômega menos B. Então, B complementar é ômega menos B. Então, esse aqui é o complementar relativo ao ômega barra, que é um subconjunto. Então, eu posso escrever isso aqui assim, essas duas maneiras. Isso aqui eu não estou detalhando, obviamente. O que é que eu tenho que escrever? Que esse complementar, ele se escreve dessa forma. Interseção de um conjunto A com ômega barra, onde A é um elemento da F. E é exatamente isso daqui, ó. O B, ele é dessa forma. Então, quem vai ser o B complementar relativo a ômega barra, que é esse daqui. Complementar de B em relação a ômega barra. Se escreve com desse formato. E esse aqui é um elemento da F, tá? Com ômega menos A é o complementar de A em relação ao espaço ômega. Então, A complementar e está em F, tá? Aqui eu não vou provar essas igualdades de conjuntos, né? Vocês podem ver como exercício de conjunto.
verificar que várias igualdades aqui, né? Pegar um elemento aqui, mostrar que está aqui, mostrar que está aqui, etc. Então, recorrendo a um esquema de diagrama de Venn, vocês podem perceber essa igualdade aqui, que é a que importa, tá? Olhando aqui, então o B, por exemplo, é essa interseção. Eu tenho o retângulo maior é o ômega, esse retângulo menor aqui, vermelho, é o ômega barra. Aí eu tenho um A, que é o elemento da sigma álgebra F, e a interseção dele com o ômega barra, que é o B, que é esse daqui. A interseção dele com o ômega barra é essa parte aqui, tá? Então B é a interseção do A com o ômega barra, e o A está em F. Aí o complementar dele relativo ao ômega barra é essa parte em vermelha que está destacada aqui, tá? E aí vocês observam que ele se escreve desse jeito aqui, tá? Isso aqui é o ômega barra menos B, tá? Essa parte aqui, tá? Então esses esqueminhas aqui ajudam, mas óbvio que isso não é uma demonstração. A demonstração é você mostrar a igualdade entre os conjuntos, mas aqui eu não vou fazer isso. Vocês podem entender isso como exercício, mostrar, verificar essas igualdades aqui, tá? Então, portanto, se eu tenho um elemento B na coleção F interseção ômega barra, o complementar dele, relativo ao ômega barra, também é um elemento dessa coleção. Então, é o segundo item da definição, né, dos axiomas, o segundo axioma da definição de sigma álgebra. Então, de novo, cuidado que pode estar causando confusão, porque tem dois espaços amostrais. Tem um espaço amostral aqui, o ômega maior, e tem um menor, esse vermelho aqui. Complementar de A, essa notação aqui, é ômega menos A. Então, é tudo que está fora do A, então, com relação ao ômega. E aqui é o complementar do B em relação a ômega barra. Então, é só essa parte aqui. Então, eu tenho uma sigma álgebra aqui, considerando o espaço amostral maior, e eu tenho a sigma álgebra aqui, considerando o espaço amostral menor. E aí eu estou construindo a sigma álgebra, fazendo interseções com esse conjunto de elementos da sigma álgebra que eu tenho, sigma álgebra F, tá? O terceiro item, eu tenho que mostrar que a coleção F interseção ômega barra é fechada para união enumerável. Então, pego uma coleção enumerável de elementos na coleção F interseção ômega barra. Então, cada um deles se escreve desse jeito aqui, que é a definição, onde esses ANs estão aqui em F, tá? Então, a união dos BNs, aqui é a propriedade da união mesmo, a união dos BNs vai ser essa união, aqui funciona como se eu estivesse colocando em evidência o ômega barra, né? Colocando em evidência, então fica a união de todos os ANs em interseção com o ômega barra. E isso aqui é um elemento da coleção F, que F por hipótese é uma sigma álgebra. Então, como essa união está em F, então a gente conclui que a união dos BNs está em F interseção ômega barra. E assim a gente conclui que F interseção ômega barra é uma sigma álgebra em ômega barra, ok? E aí a gente conclui o teorema. Então, eu sugiro que vocês refaçam a demonstração desse teorema, sempre com mais cuidado, né? Sempre atento que vocês têm duas sigma álgebras agora, mas a F é uma sigma álgebra relativa aqui ao ômega, e essa outra família vai ser uma sigma álgebra relativa ao ômega barra. Então tem que ter cuidado com isso, principalmente na questão relativa ao complementar, tá? Bom, aí como exercício aqui eu deixo para vocês provarem o seguinte, que a F interseção ômega barra, essa sigma álgebra, né, que foi provada agora que é uma sigma álgebra, ela não necessariamente é uma subcoleção da sigma álgebra F, tá? Ela vai ser uma subcoleção da sigma álgebra F se somente se esse conjunto ômega barra for um elemento da sigma álgebra F, tá ok? Então, esse é um exercício aí para vocês fazerem. Bom, mais um teorema, seja assim uma coleção de subconjuntos de ômega barra um subconjunto de ômega. Então, a sigma álgebra gerada por C, interseção ômega barra, é a sigma álgebra gerada por essa coleção aqui. Sigma álgebra no ômega barra gerada por essa coleção.
onde C interseção ômega barra, por definição é isso daqui, coleção dos elementos dessa forma, onde há um elemento da coleção C. Esse C aqui é uma coleção qualquer, não necessariamente é uma sigma álgebra. E essa aqui é sigma índice ômega barra, a sigma álgebra gerada por essa coleção, então é a sigma álgebra em ômega barra gerada por essa coleção, tá? Então, vale essa igualdade aqui. Então, vamos provar. Então, a gente já sabe que isso daqui é uma sigma álgebra, foi o teorema anterior. Porque aqui é a sigma álgebra, né? Aqui é a sigma álgebra gerada por C. A C não necessariamente é uma sigma álgebra. Então, se você fizer C interseção ômega barra, que é definida aqui, não necessariamente isso é uma sigma álgebra. Mas a sigma álgebra gerada por C, interseção com ômega barra, é uma sigma álgebra. Foi o que a gente acabou de provar. Então, sabemos que sigma de C interseção ômega barra é uma sigma álgebra em ômega barra, tá? E além disso, essa coleção aqui, ó, tá naturalmente contida nessa sigma álgebra. Por quê? Porque essa coleção aqui é a coleção dos geradores, tá? Ok? Então, a sigma álgebra gerada por essa coleção está contida na sigma álgebra gerada por essa, que vai ser ela mesma. Ou seja, foi isso aqui que eu escrevi, isso aqui é uma sigma álgebra, né? E isso daqui contém ela, tá ok? Quer dizer, isso aqui está contido aqui, ó. Essa é a menor sigma álgebra que satisfaz essa propriedade, tá ok? Então, ó, eu tenho essa inclusão aqui. Por definição, essa aqui é a sigma álgebra gerada por essa coleção. É a menor sigma álgebra que contém essa coleção, tá ok? Então, ela está contida aqui. Por quê? Porque essa coleção está contida aqui. Eu não escrevi aqui. Bom, é natural que vocês vão ver aqui, ó, que essa coleção está contida aqui também, ó. Porque pela própria definição aqui, ó, tá? Esses elementos estão contidos nessa sigma álgebra. Então, todos esses elementos aqui são elementos dessa sigma álgebra. Então, essa coleção toda está contida aqui. O que eu quis escrever, na verdade, era isso aqui. Deixa eu corrigir aqui. Sigma álgebra gerada por C. Interseção ômega barra. Tá? Então, a gente já sabe que isso aqui é uma sigma álgebra e essa coleção está contida aqui. Por quê? É só olhar a definição. Só olhar a definição aqui. Certo? Então, ó, essa sigma álgebra aqui, por definição, é a menor sigma álgebra que contém essa coleção. Portanto, ela está contida nessa daqui. Por quê? Porque isso aqui é uma sigma álgebra que contém essa coleção. Tá? Então, a gente tem essa inclusão. Então, tem que provar só a outra inclusão, essa daqui. Então, vou provar essa inclusão aqui, ó, que é sigma álgebra gerada por C, interseção ômega barra, está contida nessa outra sigma álgebra. Tá? Ou seja, a gente tem que provar o seguinte, ó, que para cada elemento da sigma álgebra gerada por C, cada elemento A da sigma álgebra gerada por C, a interseção ômega barra é um elemento dessa outra sigma álgebra, que é a definição dessa sigma álgebra aqui. Ó. Essa sigma álgebra é definida desse jeito. Ela é a coleção dos elementos A, interseção ômega barra, onde A é um elemento da sigma álgebra gerada por C. Então, se eu quero mostrar que essa sigma álgebra está contida nessa, então eu tenho que mostrar isso daqui. Para cada elemento aqui, ele vai ser um elemento aqui, essa interseção vai ser um elemento aqui. Ok? Então, para fazer isso, vamos definir isso daqui. Vamos chamar de G, a coleção dos elementos que estão na sigma álgebra, gerada por C, cuja interseção com o ômega barra está contida nessa outra sigma álgebra. Tá? É isso que a gente quer provar. Tá? Então, é como se eu estivesse pegando aqui da sigma álgebra gerada por C e destacando aqueles que satisfazem a propriedade que me interessa. A propriedade que me interessa é essa daqui. Então, eu estou destacando da sigma álgebra gerada por C os elementos que satisfazem a propriedade que me interessa. Ok?
E aí eu vou provar exatamente que esse G é, na verdade, a própria sigma álgebra gerada por C, é todos eles. Então, ó, por definição, pela própria definição, a gente já tem essa inclusão. Já está aqui, explícito. São elementos da sigma álgebra gerada por C, então já tem essa inclusão. Também a gente tem essa inclusão aqui, ó, a coleção dos elementos, né, dos elementos de C, a coleção C está contida em G. Por quê? Porque para todo A que está em C, ele está nessa sigma álgebra e a interseção é um elemento dessa coleção aqui. E essa coleção está contida nessa sigma álgebra porque ela é a coleção geradora dessa sigma álgebra, tá? Então a gente tem essa inclusão aqui também. Então tem essa por definição e tem essa inclusão aqui. Então a sigma álgebra gerada por essa coleção está contida aqui, ó, a sigma álgebra gerada por essa, tá? Então a gente vai ter dessa inclusão, a gente vai ter essa inclusão aqui, ó. Sigma álgebra gerada por C vai estar contida na sigma álgebra gerada pela G. Agora, se eu mostrar que a G é uma sigma álgebra, então eu vou ter essa igualdade. E aí eu vou ter exatamente a inclusão oposta que me interessa, que é essa daqui, tá? Então qual é o problema agora? É mostrar que essa G é uma sigma álgebra, tá? Então, ó, portanto, basta provar que G é uma sigma álgebra em ômega. Por quê? Eu acabei de responder a pergunta aqui, tá? Essa pergunta que eu fiz aqui, eu acabei respondendo aqui. Mas vocês pensem direitinho por que disso. Por que basta provar isso? E aí pronto, é só provar que essa coleção G, ela é uma sigma álgebra em ômega, tá? E aí você tem que provar que o ômega, o espaço amostral ômega é um elemento aqui, que ela é fechada para complementar e ela também é fechada para união enumerável. Então isso aqui deixo como exercício, vocês praticarem isso, completa essa demonstração, provando que G é uma sigma álgebra em ômega, ok? Então esse tipo de argumento aqui, eles podem parecer num primeiro momento um pouco difícil de entender, mas na verdade a ideia é similar à demonstração por indução. Se vocês fizerem um paralelo para demonstração por indução finita, o argumento é um argumento semelhante. É tanto que alguns chamam isso de demonstração por indução transfinita. Não tem a demonstração por indução finita, isso aqui é por indução transfinita. Alguns autores falam isso, não é uma terminologia muito divulgada, mas alguns usam isso. Mas o argumento que é desenvolvido aqui, ele é muito semelhante ao argumento de demonstração por indução finita, mas eu não estou dizendo que é por indução finita não tem nada a ver. Mas a ideia do argumento é bem similar. Então fica como exercício vocês provarem isso daqui, simplesmente provar que G é uma sigma álgebra em ômega. Então um exemplo, então vamos tomar aqui o ômega como sendo o conjunto dos números reais. O subconjunto ômega barra é o intervalo 0, 1. Então aqui nessa figura aqui, ó, esse retângulo maior é o conjunto dos números reais. O retângulo menor é o intervalo 0, 1. Só isso. Então, ômega é o R, ômega barra intervalo 0, 1. C é a coleção dos abertos e R. A sigma álgebra gerada por C, como a gente viu, por definição, é a sigma álgebra de Borel. Então, o teorema anterior diz o seguinte, ó, que a sigma álgebra de Borel em interseção com o intervalo 0, 1 é igual a sigma álgebra em 0, 1 gerada por essa coleção aqui. A coleção dos abertos da reta no intervalo 0, 1. Então, o teorema anterior, aplicado a esse caso, fornece essa igualdade. Tá ok? E aí, ó, isso aqui motiva para a gente a seguinte definição. Definição sigma álgebra de Borel no intervalo 0, 1. Então, a sigma álgebra em 0, 1, sigma álgebra de Borel. Esqueci aqui de colocar. Sigma álgebra de Borel. Sigma álgebra de Borel em 0, 1, gerada não, tá embaixo. Então, a sigma álgebra em 0, 1, gerada pela coleção desses abertos aqui, os abertos da reta em 0, 1. Veja que aqui O é a coleção dos abertos na reta.
Então isso aqui é o que a gente chama de os abertos da reta no intervalo 0,1. Tá? É a topologia da reta restrita ao intervalo 0,1. Então a sigma álgebra no intervalo 0,1, gerada por essa coleção dos abertos de R em 0,1, por definição ela é chamada sigma álgebra de Borel em 0,1, tá? E é denotada desse jeito aqui, tá? Sigma álgebra de Borel no intervalo 0,1. Assim como eu estou falando da sigma álgebra de Borel na reta, sigma álgebra de Borel em R, então eu tenho a sigma álgebra de Borel aí no intervalo 0,1, tá? Então, ó, o que o teorema diz é que essa sigma álgebra, por definição, é isso daqui, né? Aí o teorema está dando essa igualdade. Então, isso aqui é a notação, essa aqui é a definição, sigma álgebra no intervalo 0,1, gerada por essa coleção, e essa igualdade é o que o teorema dá, tá? É extraída do teorema. Então, em particular, esse teorema está dizendo que borelianos no intervalo 0,1 são, na verdade, interseções de borelianos na reta com intervalo 0,1. Então, uma coisa bem intuitiva, ok? Um exercício aqui que eu deixo para vocês, então, é generalizar isso aqui que foi feito com o intervalo 0,1. No intervalo 0,1 não tem nada de especial com ele em relação a isso. Então, para vocês generalizarem essa coisa toda, deixo como exercício, vocês analogamente, dado um boreliano E qualquer, não precisa ser o intervalo 0,1, um boreliano da reta qualquer, então definir a sigma álgebra de Borel em E, denotar assim e verificar essa igualdade. Então é literalmente fazer o que foi feito anteriormente, substituindo o intervalo 0,1 por E. Então literalmente é isso. Onde aparecer o intervalo 0,1, vocês vão substituir por um boreliano genérico aí, chamando ele de E, tá? Então, fica como exercício essa tarefa aí. E aí, finalmente, a definição da sigma álgebra de Borel no Rn. Então, tudo que a gente fez na reta pode ser feito de um jeito bem tranquilo, né? Só complicando um pouco mais na notação, um Rn. Então, seja ômega o espaço Rn, O, esse O caligráfico, a coleção dos abertos de Rn. Então, obviamente, aqui, considerando a topologia usual do Rn, tá? A topologia aí da métrica euclidiana, tá? Então, coleção O dos abertos de Rn. Então, a sigma álgebra de Borel em Rn, ou a sigma álgebra dos borelianos de Rn, denotada e definida dessa forma. Então, B de Rn, agora aqui a sigma álgebra de Borel em Rn, ela é gerada pela coleção dos abertos, ok? Então, é a mesma coisa, só que foi feito com a reta, só que agora está fazendo com Rn. Então, vocês, literalmente, se vocês tirarem aqui esse n, fica sendo a mesma definição da reta. Ou o contrário, se pegarem a definição da reta e colocar aqui o n, então vai ficar a mesma definição. E, em geral, a gente pode fazer a sigma álgebra de Borel, digamos que eu tenho um espaço topológico X. Então, ele tem a topologia dele, coleção dos abertos, tá? Eu posso falar da sigma álgebra gerada por essa coleção, a coleção dos abertos. Então, de uma forma geral, isso aqui é que a gente chama de sigma álgebra de Borel, só que no espaço topológico. Então, a reta, Rn, o intervalo 0,1, um boreliano qualquer, são só casos particulares, tá? Mas que vão ser os casos importantes para a gente. Então, com isso eu posso fazer um teorema análogo ao que eu fiz, né, que tem várias classes de geradores, mas aqui eu só vou colocar duas. Então, considero as seguintes coleções de subconjuntos do Rn. C1, a coleção dos conjuntos fechados de Rn. C2, a coleção desses retângulos aqui, ó, esses retângulos abertos, tá? Isso aqui são intervalos da reta e aqui é o produto cartesiano. Então, são retângulos. Por exemplo, se fosse no plano, seriam retângulos mesmo. Se fosse no espaço R3, seriam paralelepípedos, tá? Em geral, retângulos do Rn. Produto cartesiano de intervalos abertos. Então, são os retângulos abertos, tá? Aí vocês podem pensar aqui também as bolas abertas, tá? Ou qualquer coleção. Então, ó, a sigma álgebra de Borel também ela coincide com a sigma álgebra gerada pela coleção C1, que é a coleção dos fechados. A sigma álgebra gerada por C2, que é a coleção desses abertos. Se fossem as bolas abertas, a mesma coisa. Aí vocês podem pensar em várias outras maneiras, tá? Mas aqui, basta isso aqui pra gente
para a gente entender aqui. Então, ó, esse exercício é bem parecido com os casos que foram feitos da reta, né? No caso aqui dos fechados, é só a mesma observação, que um conjunto do Rn ele é aberto somente se o complementar dele é fechado, tá? E essa outra observação aqui, ó, qualquer aberto, na verdade esses retângulos aqui eles formam uma base de geradores da topologia. Então qualquer aberto pode ser escrito como a união enumerável desses retângulos, do jeito que foi feito aqui, ó. Do jeito que foi feito aqui. Onde é que tá? Aqui. Eu escrevi que cada conjunto aberto ele se escreve como uma união enumerável de intervalos abertos. Então, ali no caso do Rn, os retângulos abertos fazem o papel dos intervalos abertos. Qualquer conjunto aberto do Rn se escreve como uma união enumerável de retângulos abertos. Se fossem bolas abertas, a mesma coisa, tá? E aí o argumento fica exatamente o mesmo. Só muda de intervalos para retângulos. Então, e aí vocês concluem essas igualdades aqui. Então, fica como exercício provar isso daqui. No caso do fechado é literalmente a mesma coisa da reta. No caso desse caso aqui é análogo ao que foi feito com os intervalos abertos, tá? Então, só para vocês escreverem como exercício, isso aí. Então, com isso a gente conclui esse vídeo, ainda falando de classe de conjuntos e eventos, mas a gente aprofundou na questão da sigma-álgebra de Borel na reta, né? A gente viu que ela pode ser gerada de muitas maneiras, existem muitas coleções de geradores. A gente viu como construir, a partir de uma sigma-álgebra, construir sigma-álgebras interseção com algum conjunto, isso que a gente chama de traço da sigma-álgebra. Aí a gente fala da sigma-álgebra de Borel no intervalo 0, 1, mas você pode falar da sigma-álgebra de Borel em qualquer conjunto boreliano, tá? Aí falamos aqui brevemente sobre a sigma-álgebra de Borel em Rn. Então, tem alguns exemplos, exercícios para vocês desenvolver as ideias aqui. Aí vocês podem encontrar mais coisas nessas referências aqui ou em outras referências que estão listadas também no plano de ensino. Então, com isso eu encerro esse vídeo. Até o próximo e tchau.